E aí, Rodrigo? Tudo bem? Joia? Tudo certinho? Camisa maneira, hein? Bonita, né? Ah, Trabalhando trabalho. muito, você tá parado nessa época de quarentena, como é que tá? Não, nós estamos voltando aos poucos agora, né? Devagarzinho aí, a gente está voltando aos trabalhos da clínica, aos atendimentos, progressivamente, com bastante cuidado, seguindo as orientações aí, tentando fazer uma triagem o mais específica possível para atender de fato as pessoas realmente que precisam e que tem o menor risco possível de contágio, né? É. Mas vocês chegaram a parar totalmente? Sim, sim, ficamos praticamente 2 meses com os atendimentos parados. É, o meu atendimento Trauma, particular eu resolvi parar também. os atendimentos de trauma e ortopedia, como não são, né, serviços essenciais à saúde, né, vitais, né, os atendimentos que a gente faz, então, naquele momento mais crítico inicial, a gente acatou as recomendações do governo e teve que encerrar provisoriamente os atendimentos. Aí, com as medidas de Hum, flexibilização, a gente adotando os cuidados necessários, a gente está voltando a iniciar os atendimentos aí. Vai Até, dar graças a Deus, certo. está dando certo. Assim, a gente está Vai tendo que dar se adaptar a certo. umas novas realidades, né? O uso de Agora, máscara. atendimento mais individual, né? Como é que tá? Você tá É, fazendo atendimento individual? a gente lá na clínica, a gente tem um trabalho individualizado, né? Um atendimento particular, então um atendimento por horário marcado, um Uhum. mínimo de fluxo de pessoas possíveis, a gente está acertando esse fluxograma nosso, então a gente está atendendo poucas pessoas, com horários marcados, sem acúmulo de pessoas em recepção, então tá bem legal, tá bem interessante. A gente teve que reduzir Perfeito. em mais ou menos em 10 minutos os horários de atendimento para poder ter todo o processo de asepsia do local, limpeza, higienização, mas os próprios pacientes entenderam, né, essa necessidade, então nós não tivemos problema com isso, não, graças a Deus. Está todo mundo aceitando, é uma nova realidade, né? A gente tem que se adaptando a essa É, nova realidade. É pro bem de vai todos, né? assim Não é, um bom tempo ainda. é isso aí. É. Mas e aí, Rodrigo, conta um pouco pra gente, como é que você decidiu? Eu vou querer saber um pouquinho antes da gente conversar sobre fisioterapia em si, eu quero saber um pouquinho da sua história. Então, me conta Sim. um pouco, o que te levou a ser um fisioterapeuta? Como é que foi seu caminho, sua carreira? Como é que foi o seu currículo? Como é que foi E, chegando aonde você está e hoje? isso é legal porque tem toda uma história com o próprio vôlei, né? Na É mesmo? verdade, com De querer certeza. fisioterapia? Sim, com certeza. Então, eu comecei na fisioterapia graças ao voleibol. Na época que eu tinha 16, 15, 16 e 17 anos, a minha cidade aqui em Campos do Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, tinha um projeto grande de voleibol no qual tinha um time Oi Campos, que o técnico do vôlei feminino era o Luiz Omar, então todo o projeto que ele tinha, que ele tem no Osasco hoje, ele executava aqui na minha cidade. Então tinha todo um Aham. projeto de incentivo da prefeitura e aí tinha um vôlei masculino. Então eu me inscrevi, fiz as peneiras, passei, comecei a jogar, disputei as categorias de base, Jogar? infanto, juvenil. Jogava em qual posição? Eu era ponteiro. Ó, Ponteiro maneiro, cara. passador. Inclusive aí, ó, meu técnico aí, o Rodrigo, ó, tá participando da live aí, ó, Rodrigo Rios. Ah, Isso aí. fala se ele Me jogava ensinou bem aí, Bela. bastante. Manda a verdade aí. Deixa ele mentir, É, não. ele vai, esse aí vai entregar o jogo, se eu jogava bem ou não. Era esforçado, pelo menos esforçado eu era. E Aí, você aí, começou a jogar. e aí eu comecei a jogar, né? Tive um trabalho muito intenso, porque eu jogava pelo time da minha cidade e pela minha escola, né? Uhum. Então, participava dessas duas equipes e da minha escola a gente disputou campeonatos no Brasil todo, em estudantis. Pela minha cidade a gente disputava o estadual e eram sessões de treinos assim, bem pesadas. E até que numa dessas... Aí, ó, tá falando, ó, muito bom ponteiro. Ó. Puxa saco danado, tá doido aí. E aí, E aí? numa dessas sequências de treinamento, eu acabei me machucando. Eu torci meu tornozelo, né? Hum, Quando eu estava com 17 anos, no último ano de escola, eu torci meu tornozelo, infelizmente, por uma sequência. Eu tive 3 entorses de tornozelo naquele ano.
né? Porque fica instável, né? Aí você torceu a primeira vez, aquilo fica instável, você vai torcendo outras, né? Sim, apesar de que foi o primeiro tosse foi uma fatalidade. A gente fazendo um treinamento, a bola veio em minha direção e eu aterrissei de um ataque e pisei sobre a bola. Fiz todo o trabalho de fisioterapia. No segundo entorse foi um entorse muito bobo, de desatenção minha. Eu fui fazer um saque viagem. Tinha um amigo na posição da 6 no fundo da quadra. Eu não calculei muito bem, caí sobre ele, torci o tornozelo de novo. E aí gerou uma instabilidade crônica e tudo mais, aquela correria de ter que voltar porque estava tendo competição, e aí realmente gerou uma instabilidade, e aí eu torci outras vezes, né? Então, a partir disso, eu conheci a fisioterapia, o trabalho da fisioterapia, né? É. Eu comecei a achar muito interessante. Eu estava no último ano de escola, então eu tinha que decidir em qual profissão seguir. E por incentivo dos meus pais, eu sempre pratiquei muito esporte, diversos esportes, né? Dentro de lutas, remo, futebol, vôlei, handebol, eu já pratiquei vários tipos de esportes. E aí eu fazendo muita fisioterapia, eu falei, pô, essa profissão é interessante, né? Trabalha com as mãos, eu sempre gostei muito de trabalhar com as mãos e envolver o toque, as mãos. E Que é um gostei do trabalho trabalho da manual brabo, fisioterapia, assim. bastante, né? E eu gostei do É. trabalho da fisioterapia. E aí eu me interessei. E aí a gente vai olhando todo o caminho para trás e a gente vê como que... E é uma coisa que eu prego muito com meus alunos, né? Com as pessoas que eu conheço. E às vezes nada na vida eu acredito que é por acaso. As coisas acontecem, né? As pessoas entram nas nossas vidas, tem toda uma influência, né? E nesse ano que eu torci muito o tornozelo, tinha um fisioterapeuta que tratou de mim lá e fazia parte do departamento médico. O nome dele era Fernando. Né? Todo mundo conhece no voleibol hoje aí. E ele foi uma das pessoas que participaram da minha reabilitação. E eu achei muito interessante o trabalho que ele fazia. Enfim, resolvi fazer fisioterapia, né? E me dediquei. Aí o projeto de campus acabou. Aí eu me afastei do atleta porque eu não desenvolvi muito a minha estatura. E a gente sabe hoje que, né, o voleibol, você tem que ter estatura, principalmente para a posição de ponteiro. Ponteiro? Não tem, é difícil você não brigar. Eu, na época, eu fui convocado para a seleção carioca. A gente disputou o brasileiro. Mas, por exemplo, o meu concorrente da minha posição é um atleta que hoje é profissional, ele é um mineiro, 2,04 metros. Não tinha como eu, com 1,84 m, competir com um atleta. Então, eu resolvi estudar. Me dediquei na fisioterapia e me apaixonei pela fisioterapia. E aí, fui descobrindo a fisioterapia esportiva. E aí, já puxando o link para a sequência da nossa conversa, eu sempre procurei, dentro dos meus estudos, estar sempre em busca de perto dos melhores, estudando, tentando fazer sempre o meu melhor. Foi quando eu conheci o Centro de Traumatologias do Esporte em São Paulo, né, que é um centro referência no Brasil, na América do Sul, de traumatologias do esporte e medicina esportiva, no qual tem uma residência específica de fisioterapia esportiva. Aí você foi para lá? E é uma universidade, na Universidade Federal. E aí eu prestei a prova, fiz a prova e passei. E aí me mudei para São Paulo, fui lá morar em São Paulo e me aprofundar na parte da fisioterapia esportiva. Isso bastante tempo depois, né? Isso em torno de mais ou menos quase 5 anos depois, né? Uns 6 a 7 anos depois que eu larguei o voleibol. Você E tem aí, quantos anos? Eu tô em 32. 32? É a minha idade. Eu me formei com 21. Me formei com 21 e com 23 estava indo para São Paulo, morar em São Paulo sozinho lá. E aí, num dos atendimentos de fisioterapia num paciente de pós-operatório de LCA, que tá até aqui na live aí, não sei se ele ainda continua, mas eu vi o check-in dele aí, Ricardo Pipino, a gente fazendo a fisioterapia, na conversa a gente criou uma amizade muito grande. E a gente conversa vai, conversa vem. Ele falou que conhecia um rapaz de Campos que trabalhava no Osasco. A gente foi aprofundando a conversa. De repente, ele me fala: o fisioterapeuta que está lá no Osasco era o Fernandinho. E aí eu falei: pô, Fernandinho, inclusive, foi por ele que eu resolvi fazer a fisioterapia. Ele, pô, que legal. E ele estreitou a nossa relação. Foi até onde eu fui lá fazer uma visita no Osasco. Acompanhei lá umas sessões de treinamento. E hoje, depois de alguns anos depois, foi através do Fernandinho aí que ele abriu a porta para eu estar integrando a equipe de fisioterapia lá da seleção.
Então, Pô, que maneiro, cara. uma Isso pessoa foi que me quando? tratou. Hã? Isso foi quando? Qual ano? O primeiro ano meu no vôlei foi 2017. 2017? 2017. Então, eu entrei na faculdade em 2006, devo ter parado no vôlei ali em torno de em 2005. 2017, olha só quanto tempo depois. O cara que Nossa, me botou na fisioterapia, que me abriu o olhar para fisioterapia, foi a pessoa que me abriu as portas para pra realizar seleção. talvez aí um dos maiores sonhos meus dentro da minha profissão, né? Um orgulho Ah, tremendo de é. estar podendo integrar Muito a tremendo. equipe lá da fisioterapia. Quando você veste a camisa da seleção, né? Quando você tá junto com os atletas, dá um orgulho. Dá um carinho Ah, danado, né? Dá eu vontade até de costumo falar trabalhar mais. eu costumo falar com as pessoas, com os amigos, né? Que a gente sempre conversa. Assim, é uma emoção muito grande quando a gente está fora do nosso país, né? E a gente está lá com a camisa do nosso país, né? Ouve o hino Uhum. nacional. Então, a gente vê o respeito que as outras pessoas têm com o nosso país e às vezes a gente mesmo, né? Ah, Nas nossas adversidades do dia a dia, que a gente não tem talvez um respeito tão grande com o nosso país, a gente não exerce. Nós somos um país que não uhum. temos uma característica de exercer tanto patriotismo, né? Mas então, quando a gente É. começa a trabalhar nesse nível, a gente sente que realmente é um orgulho muito grande. O Brasil, graças a Deus, é um país que as pessoas recebem muito bem, tem um carisma muito grande no mundo afora, então é muito legal a gente receber o carinho das pessoas no mundo afora e é bem legal. É uma experiência muito E o vôlei, positiva. na minha opinião, junto talvez com o judô, são, para mim, é o maior esporte do Brasil. O Brasil, assim, o maior esporte, lógico, vai ser o futebol, mas o esporte mais vencedor, o esporte mais Isso, competitivo, não chega nenhum esporte chega próximo do vôlei. Que o vôlei com certeza. conquista, é assustador o que o vôlei brasileiro conquista, e Com nunca certeza, deixa de altamente ser campeão. favorito. Sim. Altamente Você campeão, vê, né? se a gente observar aí, o futebol ele conseguiu a primeira medalha de ouro olímpica agora na última Olimpíadas, né, aqui no Brasil. Então, Não, você e vê. só você pensar quantos mundiais tem a questão de Copa do Mundo Mundial, tem a Sim, seleção de vôlei e tem a do Brasil. E eu vou te sim, dizer mais, né? Nem se você pensar, porque a gente ganhou muito mundiais até a década de 70, né? Foi, a gente ganhou, já tinha ganho 3 mundiais ali. Mas no vôlei, a gente nos últimos anos não sai do pódio. sim. Não sai do É, pódio. é É 14 competições, impressionante. 12 campeonatos. É assustador, Não né, é? como é que o Brasil Não fatura é tudo ficar aí. só em oitava, não, nunca sai em oitava, não sai no grupo, não sai do pódio, não sai do pódio, é Sim. impressionante. E E o isso reflete, Rodrigo, se a gente hum, analisar isso aí, se a gente trouxer para minha realidade, assim, o trabalho com a base, né? No passado uhum, eu estava fazendo um levantamento por curiosidade própria. Eu fui buscando o ranking do vôlei feminino e eu fui contando o Brasil na categoria sub-18 é o país mais vencedor de todos os países do mundo na categoria de base, eu juntando prata, não ouro e sabia. bronze. Bateu China, bate Rússia, é o país que tem maior número de títulos e conquistas, né, de medalhas de prata, ouro e bronze. Isso mostra Então, como o futuro está sempre garantido, né? todo esse Assim, em trabalho de termos, né? base e automaticamente o profissional que vem mostrando resultado, a gente vem cada vez mais comprovando que o Brasil não é um país de fato somente do futebol, pelo contrário. Não é Cada vez mesmo, mais tem se mas não é provado que o mesmo. Brasil é o país do voleibol. Não é mesmo. O Rodrigo, para quem não sabe, ele me salvou. Janeiro, nunca tinha tido dor nas costas na minha vida, nunca tinha tido. Sempre fui tranquilo com relação a isso. Meu amigo, Atleta, né? cheguei lá, porra, que isso, como eu sofri. Cheguei lá, era um dia de noite, madrugada de viagem, porque eu moro longe de Saquarema, que é o centro de treinamento da seleção de vôlei, e cheguei de madrugada, dormi, no outro dia acordei com uma dor danada, mas fiquei quietinho, ainda estava chegando lá, não queria importunar o Rodrigo. Aí no outro dia, quando foi à noite, no dia seguinte, meu amigo, uma dorsalgia gigante, uma dor muito forte nas costas, não dormi a noite inteira. Fiquei acordado, tive que levantar, ficar andando pelo Tava CT. Aí perceptível, quando né? Tava todo mundo é, percebendo que que não estava bem. incomodado. Nossa, tava mal. Aí o Rodrigo foi lá, meu amigo, depois da fisioterapia que ele fez aqui, também contou com. Você fez como se fosse compressa de água quente, né, naquele aparelho.
Qual que é o Então a nome gente daquele fez um aparelho? recurso lá de ondas curtas, que é um calor profundo, né? Para quebrar esse É. espasmo Pô, aí que tava da musculatura dorsal, nossa, ajudou já bastante. deu um alívio violento. Mas vamos começar com as perguntas, Rodrigo. É, Vambora. me diz aí, já que a gente está falando de seleção, me diz hoje qual que é a sua função na seleção. Eu integro hoje lá o departamento de saúde, né? Da categoria sub-18, do voleibol feminino. Então, eu sou o fisioterapeuta da nossa equipe. A gente geralmente se apresenta com 20 atletas. E eu integro ali, eu sou um dos integrantes, né? Da Da equipe de sub-18 saúde feminina. aqui, da sub-18 feminina, isso aí. Que integra a equipe de saúde, né? Que envolve médicos do esporte, ortopedistas, né? Enfermeiro, psicólogo. Então a gente tem, graças a Deus, aí uma equipe bem completa que faz um trabalho bem interessante com as meninas, né? E Bem aí. legal. Pode falar. E aí pode continuar, vai continuar. E aí, a gente, dentro desse nosso trabalho, a gente tem a ideia, traz uma ideia, né, de, num primeiro momento, fazer as avaliações, conhecer essas meninas, ver como que elas estão se apresentando, como que é o histórico delas, né, interagir com elas, ver como que elas estão se apresentando para nós, porque a gente vai passar por uma temporada de treinamentos que vão ser muito intensas, e a gente sabe que elas estão ainda num processo de maturação ósteo, mio, tendínea, né, articular. Elas estão ainda num processo de formação, porém os treinos são muito intensos, né? Elas treinam aí quase que em nível profissional, 2 períodos por dia, academia, treino com bola. Então, para meninas de 16, 17 anos é uma carga alta. Então a gente procura Altíssimo. fazer todo esse conhecimento delas para poder, durante a temporada, a gente sempre ir administrando as cargas de trabalho e tentar ao máximo possível minimizar, né, os riscos de lesão. A gente sabe que falar em eliminar a lesão é impossível no esporte, principalmente nesse nível que a gente está trabalhando de alto rendimento. Então a nossa ideia é minimizar os fatores de risco ou os riscos que são impostos para elas se lesionarem, né? E, porventura, se caso vier a ocorrer alguma lesão, eu estou ali disposto, à disposição, para poder tratá-las da forma mais rápida e mais eficaz possível para elas retornarem às atividades. Não tem como ser, mesmo que você se prepare, por mais que você prepare seu atleta, pode acontecer da bola, igual aconteceu contigo. A outra caiu, quando a gente estava em janeiro lá também, teve uma garota que foi pular e caiu na perna da outra também, e aí torceu o tornozelo também. Isso é comum para o esporte, né? A gente sabe que o voleibol não é um esporte de fato de muito de contato, como o futebol, por exemplo, mas acontece alguns contatos, por exemplo, debaixo da rede, né? Numa aterrissagem de um salto, uma invasão de uma outra atleta. Então, é um mecanismo que a gente precisa entender, conhecer e, de uma certa forma, tentar trabalhar para poder evitar que aconteça, mas também que, porventura, hora ou outra acontece e a gente tem que estar preparado para atuar, né? Isso. E como é que fica você lá? Por exemplo, porque eu, normalmente, eu vou na época, tem a convocação, e eu vou um dia específico para analisar todos os atletas, para examinar todos os atletas. Eu não fico no centro de treinamento, a não ser naquele caso de janeiro lá, que foi uma convocação de teste, né? E aí eu fiquei há vários dias com as atletas novas lá, os atletas e atletas novas, que eu fiquei alguns dias com vocês. Mas normalmente você fica lá, você vai e volta, como é que é a sua vida? A gente se apresenta através da convocação, né, para a temporada. E a partir desse momento a gente passa por quinzenas, né? Então cada quinzena a gente tem 2 diazinhos de folga para vir a casa, rever os familiares. E aí nessa quinzena a gente fica direto. Acorda, dorme, almoça, tudo lá diretamente em contato com as meninas, né? O fisioterapeuta é uma profissão que exige muito da presença física, da análise dos treinos, né? Do trabalho diário de recuperação pós-treino, no trabalho preventivo que a gente desenvolve durante os treinamentos também. Então, acaba que eu talvez seja o profissional da equipe da área da saúde ali, que tenha talvez o contato mais próximo e o mais constante com elas, né?
Então, a gente serve como interlocutor da equipe, através do ortopedista, através de um médico, um clínico geral, ou um médico do esporte, um Eu psicólogo, vejo uma lá. enfermeira. Então, Você a gente ajuda todo faz mundo toda lá. essa... Se eu vi, sei lá, você estava ajudando o preparador ali, aí de repente você vai estar ajudando o técnico do outro lado, aí de repente você vai já tá do outro lado. Eu falei, pô, Rodrigo, é multifunção essa parada? É uma gás. Até eu me conheci, eu não sabia o que você fazia. Eu falei, será que ele é preparador, técnico, fisioterapeuta? Eu falei, Não sei o que ele vai. Então, maneiro. e é uma coisa que a gente, eu estava até discutindo, a gente estava levantando, né, essa ideia, conversando numa live anterior com outro profissional. Hoje o mercado de trabalho exige do profissional a diversidade. A gente tem que se recriar, se reinventar. E o profissional hoje ele não pode ter na ideia aquela coisa restrita da profissão dele, né? Eu sou fisioterapeuta, eu só vou fazer a sessão de fisioterapia naquele horário. Não. Hoje é uma equipe, ela precisa do trabalho da cooperação de todos. O sucesso da equipe é o trabalho de todo mundo em conjunto. Então, a gente está lá na quadra pegando bola, eu estou passando pano na quadra, eu estou agindo um documento de um atleta que está precisando. Né? Nessa última competição eu fiquei responsável. Né? Elas têm todo um documento que elas têm que preencher pré-competição, né? De jogo limpo, relatórios médicos, vários outros relatórios que elas precisam fazer que, porventura, tenham tradução, né? Que tem que ter um acompanhamento, que às vezes é um pouco complexo, que envolve internet. Então, acaba que eu, fisioterapeuta, eu consigo ali administrar toda essa questão com elas. E também por já ter tido uma experiência como atleta, né? E o técnico tem essa confiança em desenvolver algumas funções, em alguns momentos eu acabo até participando e ajudando em algumas atividades do próprio treino. Um ataque de uma bola, um posicionamento, né, que eu fico segurando alguma bola, numa máquina Já ficou de daquela de braço? canhão de... Já muita coisa? É mesmo? Pô, Já. Vira e mexe. Nosso amigo Aguinaldo também tá aí, um estatístico nosso que trabalha aí com a nossa seleção lá. De a gente, às vezes, chegar no quarto à noite, conversando e falar, rapaz, não sei se eu vou aguentar amanhã que meu ombro tá doendo. Que a gente tem tempo que Braço, os explica caras pra fazem galera o que mais que de o 100 braço ataques. faz. Explica aí pra galera o que o braço faz aí. Hoje, nas categorias de base, a gente não está contando com esse profissional específico, né, o Não braço. tem Esse vocês braço ficam. está mais presente agora nas seleções adultas. Mas antigamente, né, e na adulta hoje acontece, ainda continua acontecendo, existe uma pessoa que eles chamam de braço. Ou é um jogador, no caso feminino, um jogador que ainda está na atualidade, um homem, ou na masculina, um ex-jogador que está de forma ativa ainda, que eles utilizam durante o treino para realizar, às vezes, só o ataque, numa posição específica, para poder economizar o braço do próprio atleta, né? O cara não consegue também ficar, às vezes, num treino. Hoje a gente vai treinar defesa, eu não preciso ter o ataque. Então, para economizar o ataque do meu atleta, né, eles botam o braço para realizar esse ataque, essa função, e aí poupar um pouco o time também. E com as meninas não é diferente. O ataque, sim, não é economizando, não, é ataque forte. E você realizar 100, 200 ataques numa sessão de treinamento, o braço Tá no final do maluco. dia... Não, e o mais impressionante é acertar, né? Esses ataques todos. Sim. Nossa, Isso é o problema. já passou de Tem hora que o técnico lá fica nervoso. Já são 7h55, eu nem tinha percebido. Passou muito rápido o tempo, cara. Boa. Então, vou te fazer uma pergunta. Vamos aí. Aqui mais específica de fisioterapeuta, tá? Explica para a galera rapidamente aí, se você conseguir, como é que é o trabalho de fisioterapia na seleção, com relação à pré-temporada, os cuidados que você tem que ter durante os campeonatos e na pós-temporada. A gente, foi como eu estava falando, né? Para o pessoal aí, para os alunos, para quem fisioterapia e quer seguir essa área. Tem os prós e os contras, né? De trabalhar no esporte. É muito exigente essa rotina, né? A gente passa 15 dias lá, uma temporada de 3 meses praticamente longe de casa, da família. Então, é uma rotina bem intensa. A gente está vivendo o tempo todo ali. Então, a pessoa tem que estar bem
tá bem decidida, bem focada. Há 2 anos atrás, quase que eu perdi o nascimento do meu filho, por exemplo. A gente estava numa competição na República Dominicana, eu cheguei a 2 dias antes do nascimento do meu filho. Então, é bem assim, a gente tem que ter isso bem em mente para poder seguir firme no trabalho. Então, não é só também alegrias, né, sucesso, glamour, mas aí o trabalho que a gente, já respondendo a pergunta de algumas pessoas aí, que estão aí, o Diegão, que foi um aluno nosso lá também, a gente procura dentro da nossa... aqui, então, só para eu falar uma coisa, se encerrar aqui, porque como está faltando pouco tempo, o tempo passou muito rápido, nem percebi. Isso. Eu abro outra live, aí a gente emenda depois, eu edito e coloco no canal do YouTube e completa a live. Eu vou fazer outra live se cair aqui. Beleza, tá? pessoal, se cair, continua que a gente vai voltar. Aí pode continuar. Lá no vôlei, né, eu procuro fazer uma análise, primeiro, das atletas através de questionário, né? Durante a pré-temporada? Um questionário elas vão me respondendo, né? Descritivo mesmo, para tentar conhecer o histórico de lesões, as queixas, né? Como que foi essa última temporada delas, quantos treinos elas fazem por semana, geralmente qual é o período de treinamento. Então eu tento entender o universo delas, porque assim, a gente está trabalhando com atletas de base. Eu recebo meninas do Sul, de São Paulo ou do Rio de Janeiro que tem uma característica de treinamento muito adversa. Tem meninos que treinam, às vezes, lá no Sul 3 vezes por semana, nunca fizeram uma academia. Tem meninas que treinam em São Paulo, no Pinheiros, no SESI, elas treinam todo dia, já fazem academia 3 vezes por semana, pegam um peso pesado. Então, acaba que quando elas apresentam pra gente, eu tenho um pouco de um grupo, às vezes, não tão homogêneo. Então, eu tenho que entender, né, um pouco dessas minhas atletas. Eu chego, às vezes, eu já recebi atleta com 15 anos com reabilitação de pós-operatório de LCA. Então, eu preciso entender como que foi essa última temporada delas para eu desenvolver o meu critério de exercícios preventivos, corretivos e tudo mais. Associado a isso, eu faço algumas avaliações físicas que envolvem medidas de amplitude de movimento. Então, basicamente, ali eu faço... A gente tem uma limitação, porque, querendo ou não, são 20 atletas, só tem eu de fisioterapeuta. E essas avaliações, se eu for realizar uma avaliação muito complexa, demanda tempo, e a gente não tem muito tempo e não tem muita mão de obra para poder desenvolver uma análise muito complexa. Então, eu tento, um pouco da minha experiência, direcionar muito bem, né, pelo meu conhecimento pregresso das minhas atletas. E aí eu direciono medidas de amplitude de tornozelo, né, com uma tentativa ali de identificar alguma redução que envolve em questões de cinética de salto, sobrecarga de joelho. Avalio amplitude de movimento de quadril, amplitude de movimento de rotações de ombro, faço alguns testes de flexibilidade muscular também. Eu vi isso, muito legais esses testes, cara. Basicamente são esses. Infelizmente eu não consigo fazer uma análise importante de força muscular, porque aí a gente não tem lá na CBV ainda nenhum dispositivo, tanto o dinamômetro manual ou um isocinético, que seria um padrão ouro, para tentar avaliar essas atletas e aí talvez traçar ainda mais específico um protocolo. Então a gente faz essas avaliações, associa essas avaliações com o trabalho da preparação física, e aí é uma coisa legal que a gente tem lá no voleibol, essa interação dos profissionais. A gente graças a Deus, conseguiu formar uma equipe muito unida, com o mínimo de vaidade possível. Então eu consigo, com abertura muito boa do preparador físico, que você conhece aí, o professor Romeu. Então, gente boa demais. 30 anos de seleção brasileira, 5 vezes campeão mundial. É um cara aí que tem que ser agraciado para o resto da vida pelo voleibol brasileiro. O cara conquistou... Ele, na verdade, todas essas atletas aí de campeões olímpicas passaram em algum momento pela mão dele na preparação física. Então, ele dá uma abertura, ele tem um conhecimento da parte da fisioterapia e a gente consegue unir o trabalho. Associado às minhas avaliações, eu consigo encaixar dentro do programa de fortalecimento dele alguns exercícios específicos para aquelas atletas que eu observei alguma alteração. E aí a gente faz esse trabalho durante a temporada. Durante o trabalho de acompanhamento de acordo com o que você pegou na pré-temporada. Então, basicamente,
você vai testar, você vai ver as amplitudes de movimento para ver se alguma delas tem alguma limitação que você tem que trabalhar, Sim, né? Porque alguma limitação de amplitude que possa, esse curtamento muscular pode, às vezes, piorar sim, além de piorar o rendimento, causar uma lesão nessa atleta. E sim. aí, depois, você avaliando, você tem uma noção daquela atleta que você tem que ter mais cuidado, que provavelmente ela tem uma chance maior de sofrer uma lesão, né? E Isso, aí, associado com as lesões pregressas que ela possa vir a ter, a gente tenta isso. desenvolver um trabalho específico para ela, né? E aí E você aí, prepara um relatório que você isso, vai usando esse relatório que você fez inicialmente durante toda a temporada para acompanhar durante os campeonatos. E aí vem a isso fase do campeonato, que eu acho uma das mais interessantes, que é aí a que o bicho fase que pega. você viaja com a galera. Eu quero que você me conte um pouco dessa fase, como é que é realmente quando o bicho começa a pegar realmente. É o lugar que tem mais lesões? É a fase que tem mais lesões ou é antes? Engraçado, não, sabia? Não necessariamente. É difícil a gente afirmar, porque cada competição é uma competição, cada momento é um momento. Mas se a gente puder aí trazer um panorama, não é um momento que tem mais lesões, não. Porque o jogo é um momento específico, às vezes é um horário reduzido. A gente treina 2 vezes por período na pré-temporada, de cerca de 3 horas por treino. Então, dá mais ou menos 6 horas por dia. Então, o volume na época da temporada, ele é muito maior do que o jogo. O jogo tem uma dinâmica diferente, né? Uma questão de estresse psicológico. Então, tem toda uma cadeia de hormônios que são produzidos que diferem um pouco do treino, que geram dor, mas é um volume, é uma carga diferente. Então, se eu pudesse, eu falo assim, que durante as sessões da temporada, a gente observa mais queixas, que necessita mais intervenção. Porém, na competição, a gente atua mais, um trabalho mais intenso na parte de recuperação pós-jogo. Então, é um trabalho muito intenso. E aí, porque no jogo não tem como economizar, é 100%. É salto 100%. Às vezes, uma atleta, naquele jogo, ela está jogando mais e ela recebeu muito mais bola. Por exemplo, no nosso último Mundial agora, a gente teve a Aninha aí fazendo, às vezes, num jogo, se não me engano, quase 26 pontos numa partida. Então, você imagina a quantidade de salto que ela não fez, quanto que ela teve que saltar no 102%. Então, no final do jogo, o desgaste é muito maior. Então, recentemente teve uma live com os fisioterapeutas da adulta, lá o Fernandinho, o Mateuzinho, masculina, e eles estavam até comentando isso na live com o pessoal lá da CBV, que o quartinho da físio é o quartinho que nunca fecha durante a competição, é 24 horas por dia aberto. E é um pouco disso. A gente pega a nossa, para o pessoal que quer conhecer um pouquinho aí da dinâmica da fisioterapia na competição, geralmente a gente fica num quarto individual, né, da CT, o fisioterapeuta pega um quarto individual, às vezes um quarto maior, e a gente leva a maca, a gente vai organizando o quartinho, vai misturando, vai separando tudo, monta a maca ali, monta nosso QG, e vem um, vem dois, vem três, eles usam para fazer a resenha Dentro do seu pós-jogo, quarto mesmo? dentro do quarto. A gente utiliza aquele espaço dentro do quarto. Porque é um ambiente mais... principalmente como eu estou lidando com meninas, né? Eu gosto de ficar num ambiente mais reservado, porque às vezes você precisa fazer um trabalho de uma liberação de uma musculatura periescapular, então a menina tem que ficar de Tá muito top. espaço, né? Eu já presenciei no Mundial um fisioterapeuta de uma seleção russa, ele botou a maca no corredor do hotel. E a menina tirou a parte de cima da blusa e ficou deitada de barriga para baixo, ele botou a toalha, mas fica uma situação meio chata, porque fica passando muita gente, acaba que a pessoa também não relaxa de uma forma Não relaxa, não ficar legal, tensa, travada ali, preocupada. entendeu? Então eu não me sinto muito confortável, eu gosto de ficar mais ali no ambiente mais específico nosso ali, até porque as próprias atletas, elas às vezes utilizam esse espaço para conversar sobre o jogo, no pós-jogo ali, elas usam esse espaço para interagir. Então, o quarto da fisioterapia, ele é um trabalho intenso. Geralmente, durante a competição ali, depois do estatístico, que o estatístico nunca dorme, porque o cara acaba o jogo, começa a fazer estatística, mas a gente é um dos últimos aí a fazer
a encerrar o expediente de trabalho. É bem intenso. O jogo é todo dia, você tem jogo todo dia praticamente, né? Você tem um Então, ou outro do dia de folga. diferentemente do futebol, né, que o futebol tem que ter um período de 66 horas, né, de um jogo para o outro, o voleibol, pela característica do esporte, é uma competição que tem dia após dia jogo. Geralmente é uma competição muito intensa por isso. E outra, a gente joga às vezes à tarde, o outro jogo vai ser na tarde do dia seguinte, mas na manhã do dia seguinte a gente tem treino. A gente treina, tá? Então vou entrar na pergunta do Diego Bastos. Ele fez uma pergunta aqui que eu anotei. O pessoal está mandando aqui, de vez em quando eu pego e anoto. Ele perguntou com relação a intercalar esse tipo de treino, em treinar o treino de força, por exemplo, com o treino de recuperação do atleta. Como é que faz esse trabalho? Você avisa, por exemplo, os preparadores, Romeu, dá uma aliviada aí, deixa eu recuperar as atletas hoje aí, porque a situação está crítica aqui. Elas estão fadigadas. Como é que é esse intercalo? Existe isso? Você parar um dia só para recuperação? Conta um pouco desse processo. E entra naquele que eu falei, né? Legal a interação nossa da comissão técnica, porque, de fato, como eu estou ali diretamente em contato com as meninas, né? Eu consigo passar, talvez, ali um feedback pro treinador, pro preparador físico, de fato, como que elas estão se sentindo, né? Das sessões de treinamento. E o meu trabalho preventivo, né? Ele não tem, por exemplo, um dia específico para acontecer. Ele acontece todo dia, né? E associado ao trabalho físico. E as meninas, elas fazem o trabalho físico de acordo com a periodização do Romeu. Então, esse trabalho de academia praticamente também é todo dia. O voleibol, você trabalha força antes do treino e com carga altíssima. Você vê os caras... O Romeu tem Instagram? Hã? O Romeu tem Instagram? Eu acho que ele tem Facebook. Porque se ele tivesse, eu ia chamar. Eu sei que todos os atletas saem revoltados com ele no dia do abdominal. O que tem de atleta reclamando de abdômen, chega lá, não aguento mais treinar, querendo uma folguinha do abdominal. O dia do abdominal é terrível. Mandar um abraço pro Carlão aí, outro fisioterapeuta que trabalha com a gente lá, entrou aí na live agora também. Carlão é o fisio lá da Sub-20, gente boníssima também. Agradecer também, ajudou demais lá. Aí você, pegando essa parte, já que a gente está na parte do campeonato em si, da preparação, me conta como é que é vivenciar esse momento de uma competição, por exemplo, de um Mundial. Você participou foi da Sul-Americana agora, foi do quê? Esse foi meu segundo Mundial. Esse foi meu segundo Mundial, então o primeiro foi em 2017 na Argentina. E agora no Egito... Acabou de entrar aqui. Deixa eu mandar um abraço. Filho do João Olinto, que é o médico-chefe lá da CBV. O João também. Grande doutor João. Esse aí é campeão mundial. Gente boníssima também. Ajudando a gente a fazer as avaliações pré-temporadas, né? Pois é. O pau vai quebrar lá com ele. Ele é mal também por fazer. Aí, continua aí. Como é que tá? Aí você foi participar, você participou do Mundial. O doutor João acabou de entrar aí agora. Um abraço. E é mesmo, ele também entrou ali, ó. E aí, João? Mais um integrante do nosso corpo de saúde lá do voleibol. Não, médico fantástico, só tem respeito. Cara, assim, fantástico. O que eu aprendi com esse cara, não sabe de. Nossa, todo dia eu aprendo. Graças a Deus ali. Eu gosto muito desse trabalho lá, que na verdade eu tenho mais a agradecer pelo conhecimento que eu venho adquirindo, por tudo que eu venho aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo, né? Então, e foi um meio que a gente, assim, que trabalha com esporte e tudo mais, eu gosto muito de passar essa realidade. As pessoas às vezes têm uma visão muito competitiva, né? Até dos próprios profissionais que estão ali. E conforme eu falei agora mesmo aí, o Carlão, o fisioterapeuta lá, você, o doutor João, são profissionais que abriram, assim, de braços abertos todas as oportunidades, sempre aberto para discutir, para conversar, ensinar. Então, eu acho que o trabalho que a gente vem desenvolvendo no voleibol, não só da saúde, mas, né, de todos os profissionais, tem tido uma resposta muito positiva, e através dos próprios resultados, né?
Mas é esse trabalho em conjunto. A gente tem feito um trabalho muito legal em conjunto. É um ambiente muito sadio. A gente tem um diálogo aberto muito positivo. Muito E sadio, muito acaba que o legal. trabalho flui de uma maneira muito positiva, né? Não tem como. O trabalho flui de uma O maneira muito resultado não positiva. podia ser do outro, senão a gente ser tão vitorioso, né? Justamente. Talvez se E tivesse aí, essa briga de interesse, a vaidade, é, às vezes o dá nosso errado. trabalho simples da área de saúde não flui. E aí esbarra, às Não vezes, foi. num problema médico, um atleta não treina, aí tem que cortar um jogador, daqui a pouco ele não tá, o técnico não está com o corpo de atletas melhor possível, porque uma questão de vaidade simples, e aí descamba tudo e vira uma vaidade. Então, graças a Deus, lá no nosso voleibol, eu só tenho coisas Não positivas a tem. falar. Eu também. E aí, como é que foi sua experiência? Conta como é que foi sua experiência de participar de Mundial, de Sul-Americano, como é que foi? Foi bem interessante que foram dois mundiais assim bem diferentes, completamente diferentes. Na Argentina, a gente fez uma preparação muito boa também. O Rony, o nosso técnico era o Maurício Thomas, que no ano seguinte ele foi campeão lá no time da Turquia, dos 4 principais torneios do mundo. Foi campeão europeu de times, ele foi campeão como se fosse da UEFA Champions League, ele ganhou o Mundial de Clubes, ele ganhou os principais torneios. Então a gente estava com a equipe também assim, muito forte. Mas a Maneiro. gente não conseguiu ter um bom resultado, a gente ficou em 11º lugar no Mundial. Foi o segundo Ó, pior resultado das categorias de base do Brasil. Então, e foi meu primeiro ano de voleibol, olha só. nossa, deve ter Foi saído numa bad danada. arrasadíssimo, Nossa, arrasadíssimo. A gente conseguiu realizar um bom trabalho, mas assim, eu me cobro muito, então eu fiquei bem triste pelo resultado também, assim, tentando analisar de fato o que eu pudesse ter influenciado, uma autocobrança muito grande. E aí a gente veio para o Mundial ano passado com uma cobrança muito grande pelo resultado anterior que a gente teve, né? Então, aí houve uma mudança técnica, aí entrou o nosso professor lá, o Wilmer, que é o técnico do Fluminense, da Superliga, e a comissão técnica continuou, assim, houve essa mudança do treinador. A gente conseguiu fazer uma pré-temporada muito positiva também, muito forte, e aí as atletas também entenderam essa cobrança e assimilaram muito bem essa cobrança. E aí a gente viajou com um grupo muito forte, né? Psicologicamente falando. A gente teve um grupo muito forte. A gente fez uma temporadazinha de uma semana na Itália, onde a gente jogou contra a seleção italiana, que era a atual campeã mundial. Era uma seleção, era a seleção até o momento a ser batida. Então a gente fez 3 a 4 jogos muito difíceis, que no primeiro jogo a gente tomou um 5 a 0 das meninas, que a gente não viu a cor da bola. Mas isso foi muito produtivo, que elas vestiram a camisa do Brasil. E a gente sabe que são meninas jovens, que muitas delas nunca viajaram para fora do Brasil, né? Nunca tiveram uma experiência internacional, e aí pesa a camisa do Brasil. Então isso foi bem legal, que a gente conseguiu fazer uma pré-temporada final ali muito forte. A gente conseguiu chegar 5 dias antes no Egito, a gente conseguiu combinar amistosos, né? O Romeu, como eu te falei, 30 anos de vôlei, ele conhece muita gente, a gente conseguiu marcar um amistoso com a seleção do Egito, com Camarões, com Congo, então as meninas começaram a rodar muito, treinaram, jogaram muito. E aí a gente entra numa competição muito confiante, ganha o primeiro jogo, ganha o segundo jogo, a gente perdeu para a China, que era a seleção também super favorita, campeã asiática. E aí a gente vem forte numa competição, crescendo cada vez. A gente chega numas quartas de final e pega a Rússia. Até então a campeã europeia, a principal favorita ao título do Mundial. Nas quartas de final a gente esbarra com a Rússia. Assim, um jogo para... Será que eu vou sair cedo de novo? Se aí alguém lembrar daquele jogo, dos 2 jogos nas últimas Olimpíadas que teve, um que o Brasil perdeu, infelizmente, da Rússia, aquela virada histórica de 24 a 19. A 19, na Olimpíada seguinte, o Brasil fez isso, devolveu, e aí foi campeão olímpico também. A gente perdendo de 2 a 0, não vendo a cor da bola, as russas, 2 metros gigantescos, engolindo o Brasil. E aí, naquele último reunião, antes de entrar no terceiro set, o nosso técnico junta elas, a gente passando uma energia positiva demais, a gente incentivando cada uma, passando ali. Porque isso também é legal a gente passar para o pessoal aí. O fisioterapeuta,
a gente participa também junto com o médico, com o técnico, o assistente técnico, daquela equipe que está dentro da quadra. Né? Uhum. A gente está ali na quadra para, se precisar, prestar algum atendimento médico emergencial. Mas, além disso, como a gente trabalha com meninas da categoria de base, a gente muitas das vezes está ali para passar uma palavra de incentivo, né, uma confiança, um reforço de confiança, que em muitas situações de jogo, elas sentem um pouco mais fragilidades na confiança e elas precisam estar com essa confiança muito alta. É um jogo de nível mundial, a cobrança é muito grande. E aí a gente tira forças ali do inimaginável, ganha o terceiro set, as russas têm uma baqueada, não acreditavam, a gente vai para o quarto set, ganha o quarto set, a gente vai para um tie break muito duro, e aí a gente sente que as russas estão assustadas demais. Aí a gente tem a nossa pequenina Marcele lá, que vai para um saque, faz uma sequência de 6 saques no tie break, que a gente brincava que foram os mísseis russos que entraram na defesa delas, que elas não viram de onde vieram o saque. A gente olha para o banco, vê uma técnica russa se desnortear das atletas sem ter o que fazer. A gente vai e ganha o jogo de virada de 3-2. E aí que sensação fantástica, né? A gente consegue ter uma... Para mim, no esporte até hoje, foi uma das maiores sensações, assim. Foi uma sensação maravilhosa. É igual ver o gol do Pet no trio do campeonato do Flamengo? Ou... Rapaz, é. Até hoje foi o único momento ali que eu me emocionei, foi com aquele gol do Pet, o único momento assim que eu chorei vendo futebol, mas esse momento do vôlei ali, eu confesso que a emoção foi muito grande, grande. E aí a gente vai jogar uma semifinal, a disputa de terceiro lugar. A gente vai disputar uma semifinal com os Estados Unidos, que era uma seleção fortíssima, e aí a gente, infelizmente, teve um pouco tempo de recuperação, menos de 24 horas, a gente gastou muita energia no jogo contra a Rússia, a gente não conseguiu jogar muito bem, perdemos, e aí os Estados Unidos veio a ser o campeão mundial, com uma seleção, assim, fortíssima, fantástico. E a gente foi disputar o terceiro lugar contra a China, que até então tinha ganhado da gente. As meninas fizeram um jogo, assim, incrível, e a gente ganha a China de 3-1, no resultado também que as chinesas, elas se viram, assim, completamente acuadas pela seleção brasileira. E aí é legal que a gente vê o peso da camisa. Cara, se tem uma pessoa que não acredita que a camisa pode pesar, que uma história pode pesar dentro do esporte, a prova tá aí. Porque as chinesas, quando viram o Brasil, a essência do Brasil, o sorriso, um voleibol diferente, descontraído, alegre, e jogando voleibol de verdade, rapaz, a muralha da China caiu. O Brasil comandou o jogo do início ao final, passou um momentozinho, ele perdemos um set, mas no set seguinte a gente recuperou. A gente viu aquela seleção pomposa chinesa ali, que estava grande até em toda a competição, a gente dominou o jogo e, graças a Deus, a gente botou o Brasil no lugar de novo, que é o pódio, que o Brasil merece, precisa estar sempre no pódio ali. Então foi uma emoção... Então você lavou a alma, né? Lavei. Então eu vim de um Mundial de 11º para um terceiro. Foi, assim, bem emocionante. Nossa Senhora. Lava a alma, você tira um peso das costas, né? E agora me diz um pouco, como é que é essa pós-temporada? Porque aí você teve uma pré-temporada que você teve que analisar todos os atletas, avaliar cada detalhe de massa muscular para poder se preparar para futuras lesões e tudo mais. Você acompanhou aquilo durante aquela temporada que foi pesada, principalmente a parte do campeonato, que é muito pesada, e aí chega finalmente a pós-temporada. E aí, quais cuidados que vocês têm durante essa pós-temporada de alertar ou então até de preparar as atletas psicologicamente para elas? Isso é interessante, porque a gente passa 3 meses altamente intensos, em convívio diário, e simplesmente de um dia para o outro acabou a competição, a gente volta para o Brasil, e cada um vai para sua casa e a gente não se vê mais. Doideira, né? Complicado. Mas esse trabalho que eu venho tentando desenvolver e venho conseguindo fazer com as meninas, é um trabalho, a fisioterapia, no meu modo de ver, eu acho que também, assim, é de autoconhecimento delas, para com elas mesmas, né? Então,
eu venho tentando fazer um trabalho com as meninas de autoconhecimento do corpo, de autocuidado, porque elas são atletas quase aí entrando no nível profissional. Então elas têm que saber que elas são responsáveis pelo cuidado do corpo delas. O corpo é o instrumento de trabalho. Então não adianta ter 4, 5 fisioterapeutas ali trabalhando se elas não se cuidarem também. Elas têm que ser responsáveis pelo esse processo de tratamento, de autocuidado. Então, durante esses 3 meses, eu procuro desenvolver com elas, através de conversa, na academia, num momento de recuperação, no pós-treino, no aquecimento pré-treino. Eu oriento, eu ensino muito exercícios de recuperação, e aí, dentro desses exercícios de recuperação, envolve as autoliberações musculares, miofaciais. Eu ensino exercícios corretivos para elas, de fortalecimento de grupos específicos. Para elas poderem fazer na pós-temporada. Agora, então, já que você está falando de... E aí, só para finalizar essa pós-temporada, quando a gente finaliza de fato, eu me coloco à disposição para elas e para os fisioterapeutas, para a equipe de saúde dos clubes, que porventura precisarem entrar em contato. E se tiver alguma atleta voltando para o clube, numa situação, às vezes, de uma possível lesão, ou de uma queixa, eu costumo fazer um contato com o fisioterapeuta do local, do clube. Eu tenho um pouco desse cuidado, eu tenho essa preocupação de pedir o contato dele, enviar um WhatsApp, enviar um relatório final, que a atleta está voltando, ela se queixou disso, eu fiz esse tipo de trabalho com ela, estou à disposição para estar conversando, e aí ele continuar desenvolvendo esse trabalho aí com ela agora no segundo momento. Você falar a etapa que você está do tratamento, para ele poder ter uma ideia, saber como é que ele vai fazer o continuamento, né? Agora, falando de tipos de terapia, eu queria saber, quando você viaja, qual os tipos de terapia que você faz? Por exemplo, você fez um tipo de terapia comigo. Você tem essa terapia disponível durante o campeonato, durante a época de viagem? Você tem cinésio... O que você tipo de faz? Você faz só terapia manual, faz cinesioterapia ou faz também com aparelhos ou com outras coisas? Lá a gente tem uma estrutura muito boa, né? A CBV oferece pra gente uma estrutura muito boa, mas assim, basicamente na viagem a gente leva alguns equipamentos de eletroterapia e recursos analgésicos. A gente leva um aparelho de correntes, que aí envolve correntes analgésicas, eletroestimuladores musculares, laser, ultrassom, alguns dispositivos para fazer exercício, elásticos, faixas elásticas, disco de equilíbrio, né? Mas esse trabalho nosso, dentro da competição propriamente dito, ele envolve um trabalho muito manual, né? De terapia manual, de recuperação pós-partida, pós-atividade. E aí, associando um pouquinho a isso com ciência, né? Hoje já tem uma certa comprovação que para recuperação muscular nada melhor do que a velha e boa massagem, a mão, né? Então os caras fizeram vários estudos com botas de compressão, alguns aparelhos de vibração, de liberação, os dispositivos de recovery, né? As banheiras, tanto de gelo quanto de quente, banheiras de hidromassagem. Então eu vou te perguntar com relação a isso. Você falou agora da banheira. Eles compararam vários tipos de terapêutica e eles observaram que para recuperação muscular, nada melhor do que a velha e boa massagem. Então, como a nossa característica da competição, a gente não tem, de fato, uma lesão, um trauma, às vezes, específico, é mais essa questão de recuperação, que sai com o ombro bem cansado, uma perna muito desgastada. E aí a gente basicamente trabalha aí com essa parte de recuperação, que é muita terapia manual, muita massagem, muita liberação. Então, muscular, né? O estresse competitivo, quando eu disputei campeonato de jiu-jitsu, quando eu disputei meu primeiro campeonato de jiu-jitsu, eu fiz tanta força, eu saí com o meu braço travado, eu não conseguia, o meu antebraço, eu não conseguia abrir a mão travou, cara, eu não conseguia ter força. Porque você, durante a competição, por mais que você faça aquilo o tempo inteiro, durante a competição você acaba se desgastando de uma maneira diferente, né? O estresse, a adrenalina muda. A exigência de adrenalina, como você está falando, aí é muito mais intensa numa competição do que numa sessão de treinamento, não tem como. E aí, eu tenho uma sessão que eu gosto de falar sobre mitos ou verdade nas minhas lives. Então eu queria que você falasse para mim. O primeiro mito, se é mito ou não. Se é mito ou se você acha que realmente é verdade.
A crioterapia com banheira de gelo previne lesões? Então, é aquela... Se a gente for analisar ao pé da letra não, né? Não. Mas, assim, ela é um recurso para minimizar a queixa do desgaste Mialgia. físico, da mialgia. Então, prevenção de lesão é uma coisa muito complexa, envolve muitos fatores. E, na verdade, a gente atua hoje em tentar conhecer esses fatores e intervir em alguns fatores. Então, não é uma coisa específica. Então, é um conjunto de fatores. Mas, assim, de fato, se você falar assim que eu estou fazendo gelo para prevenir lesão, não é uma verdade. Eu não posso falar que isso é uma verdade. Isso não acontece. Mas ele Entendi. atua de uma forma eficaz nessa parte da sensação, né, daquele dolorimento pós-treino, pós uma atividade muito intensa, que dá um conforto para o atleta, entendeu? Mas, assim, de fato, diretamente prevenir lesão, eu não posso afirmar isso, então eu a classificaria aí como um mito. E você acha, e o outro mito, atleta se machuca mais do que uma pessoa comum? Do que um paciente comum que pratica atividade física? O que você Então, acha disso? também, assim, é, tem uma... É difícil falar, porque envolve muitas variáveis, né? Então, assim, eu analisar um ponto e ser incisivo é difícil falar. Mas a gente tem Uhum. algumas características. O atleta ele tem acesso a uma equipe muito intensa, um trabalho muito forte de fortalecimento. E um atleta É, amador, muitas das vezes, ele começa a fazer uma atividade física, e aí pode ser vôlei, corrida, bicicleta, a própria academia, muitas das vezes de forma empírica, sozinho, sem não tem uma acompanhamento orientação do nenhum, né? profissional. Então, se a gente analisar esses fatores de risco, vamos dizer assim, eu acredito, eu vejo que o atleta amador ele estaria talvez com mais Mas, fatores de risco para expostos ao risco de lesão do que um atleta profissional. Então, ele perfeito. estaria numa zona de risco maior de se machucar do que um atleta profissional. Apesar de que eu, Concordo como um atleta plenamente. profissional, ele está num nível de 102%, ele É. machuca. É difícil não machucar, ele vai machucar, mas o atleta amador ele estaria talvez ali num nível de risco de lesão muito maior. Então vamos agora para a próxima parte da live, que é o ping-pong. Essa não dá para enrolar, é sim ou não. É sim ou Entendeu? não? É sim ou não. Crioterapia ou bolsa de água quente? Qual é melhor para distensão logo depois da distensão muscular? Após uma distensão muscular de um atleta? Então, do, do, do momento imediato, crioterapia. Imediato. O alívio de dor, Crioterapia. né? Crioterapia, sempre, né? O momento inicial ali, no primeiro momento ali da lesão, machucou, primeiro momento é bolsa de gelo. E aí é uma coisa que até um tempo atrás era muito controversa, de usar o calor. O calor, aí o pessoal às vezes usava um mês depois, sei lá, 2 semanas depois. Mas eu, particularmente, também, através de alguns estudos, também vem mostrando o uso de calor 72 horas depois, num momento bem mais recente, vamos dizer assim, né? Você controlou Ajuda. aquele primeiro momento ali de dor aguda, acabou aquele momento de dor aguda ali, eu Vai já terminar agora o horário da live, Rodrigo? Só para explicar para a galera. Eu vou fazer outra live aqui e a gente vai terminar, concluir esses. isso aí, E vamos aí, lá. Rodrigo? Vamos lá, que a segunda Vamos lá, parte galera. costuma diminuir bastante as pessoas que estão vendo, porque elas ficam meio perdidas, normalmente não costumam E voltar. a galera tá voltando já um Mas, pouquinho. mas fica Isso. também, como eu gravo para o YouTube depois e deixo lá, faço uma Sim. compilação, edito, deixo direitinho, fica para todo mundo ver sempre quando quiser. E aí, continua. Eu vou deixar você se alongar um pouquinho mais, só porque você está falando de uma coisa interessante aí com relação à bolsa de água quente. Que não, então não Então, vai ser simplesmente o ping-pong. Aí você estava falando que faz 72 horas após a lesão, naquele momento inicial ali, a gente procura gelo. utilizar o gelo, até por questão da dor imediata, do trauma ali, do momento da distensão. Então a gente usa o gelo para promover um alívio de dor. A gente tem uma atuação junto com os ortopedistas lá, né, dependendo da possível gravidade que a gente consegue avaliar clinicamente ali,
a Uhum. possibilidade, talvez ou não, a possibilidade de não ingerir qualquer fármaco, né, É. anti-inflamatório. A gente tem uma ideia de talvez não tentar utilizar, porque algumas substâncias aí podem atrapalhar na cicatrização Hum. tecidual ou gerar E um até alívio de falsear, dor. né? Fazer uma falsa melhora aí, que às vezes até acha que Isso. já está recuperado e aí piora a lesão. Sim. Então a gente tenta, dentro do medida, né, do possível, a não fazer o uso de nenhum tipo de medicamento. Porventura, se for uma lesão extensa, que está gerando um desconforto muito grande, uma dor, a gente tende a optar por um analgésico, né, para poder ter uma atuação um pouco melhor ao invés do anti-inflamatório, né? Enfim. Aí a Uhum. gente procura, então, no primeiro momento, usar o gelo nas primeiras horas, já começa fazendo fisioterapia imediatamente. E aí, num espaço curto de tempo, né, ali 72 horas depois, né, 3 dias depois em diante, eu já começo a utilizar um pouco mais de... Já começo a ir adicionando calor, né, como forma de tratamento. Né? Eu gosto mais de utilizar o calor pelo processo fisiológico de aumento de vascularização, né? A gente já está no... Opa, deu uma travada aí na internet do Rodrigo. Agora travada aqui que voltou. teve uma pessoa me ligando. Isso. No meu, de vez em quando Então, acontece isso também. Aí a, continua. aí eu gosto de comer Ih, te ligou de novo aí, ó. novamente. Então tá Então, querendo, tá querendo falar contigo, cara. eu gosto de utilizar o calor para poder já melhorar, né, a perfusão, chegar mais células pró-inflamatórias para acontecer essa inflamação mais rápida, as células Uhum. regenerativas, enfim, todo esse processo pró-inflamatório acontecer de forma mais rápida, associado a laser, né, para poder fazer todo esse mecanismo pró-inflamatório, porque na verdade a gente tinha né, se falava muito em atuação anti-inflamatória, né? Vamos fazer É, aí eu digo. anti-inflamatório, anti-inflamatório. Mas na verdade a ideia nossa é fazer com que não é fazer com que o processo inflamatório não aconteça. A gente sabe dos benefícios do processo inflamatório dentro da fisiologia, os marcadores fisiológicos que acontecem, ele tem que ser liberados, né, para poder ter a produção de novas células, de cicatrização, de regeneração, É. enfim. A gente precisa fazer com que esse processo aconteça de forma mais rápida. Então, na verdade, a ideia é não fazer com que ele não aconteça, mas que aconteça de forma mais rápida. E aí a Uhum. gente utiliza o laser, que tem uma atuação assim maravilhosa, e o calor para poder realizar a melhora da perfusão, a quebra do espasmo muscular nas fibras musculares ao redor, que acontece pelo mecanismo de proteção, pelo mecanismo Isso. de proteção de dor, de contratura de dor que acontece. Então, o calor ele traz um conforto muito bom e a gente percebe que a queixa de dor assim, melhora muito rápido também. Então, acho que Concordo nessa plenamente. ideia Excelente. eu gosto de trabalhar assim. Perfeito. Então vamos para o próximo ping-pong. Essa daqui não pode rolar, não. É papo um, tá? Vamos lá. Nem pode explicar a resposta. É mais fácil atender atleta ou pacientes comuns, praticantes de atividade física? E questão de foco, Atleta. por exemplo. O atleta é mais fácil tratar por causa do foco ou a praticante de atividade física comum? No preto no branco, a resposta é atleta. Aí entra o porém. Porque o atleta, eu tô ali 24 horas do dia com ele. Eu faço Aham. fisioterapia 2, dependendo, até 3 vezes ao dia. Então, eu tô diretamente à disposição para poder desenvolver um tratamento sem pensar, sem precisar ficar Mais em pensando em tempo. tempo. Porque como atleta amador, eu estou no meu consultório, né, eu tenho que periodizar aquela sessão de treinamento, de tratamento para ele, porque eu tenho que tomar cuidado, porque daqui a uma hora eu tenho outro paciente para atender. Então, eu não posso sair É, fazendo todos os tipos de recursos que eu vejo que possam ser necessários, porque daqui a uma hora eu tenho outro paciente. Então, eu tenho que me organizar para tentar fazer o entendi. melhor possível naquele período. E É, aí, a gente às vezes pede para o paciente fazer em casa algumas atividades de tratamento, e aí depende da cooperação do paciente. Ele tem que cooperar, e muitas das vezes
o atleta amador ele não tem muito essa disponibilidade de tempo, não tem muito essa ideia de cooperar, e ele acha que ele indo para fisioterapia, o fisioterapeuta vai recuperar ele. É uma abordagem que eu tenho muito com meus pacientes de consultório. Eu falo, olha, vocês têm que entender que a responsabilidade do tratamento, parte é minha, mas parte é sua. Você tem que se responsabilizar pelo seu tratamento. E dessa forma, eu oriento quanto a exercícios e algumas coisas que você pode estar fazendo em casa para me ajudar, para a gente ter uma resposta mais rápida. Mas, assim, fatalmente, o atleta é mais fácil de tratar. Olha o Pedro aí. Pedro ficou em janeiro lá com a gente na seleção, como preparador lá. Então, e agora essa é mais fácil de responder. Essa dá para ser papum. Até então você não está conseguindo. Você não está conseguindo fazer o ping-pong no sim ou não. Mas vamos para essa daqui. Qual o melhor país que você já visitou com a seleção? Itália. Itália? Itália. Vocês viajaram muito para Itália lá? Foram muitos locais ou foi um específico? Só ficaram numa cidade? A gente ficou em Milão. Né? A gente ficou no Milão? centro de treinamento da Confederação Italiana de Voleibol, né? Então, ali a gente passou alguns dias, a gente conseguiu conhecer poucas coisas em volta ali, mas a gente teve uma recepção, assim, maravilhosa. Foi muito legal, entendeu? Eu, assim, tô há pouco tempo ainda com vôlei, né? Eu tô há 4 anos aí, vai fazer 4 temporadas, então ainda não posso falar que eu conheço muitos países, por exemplo, comparado com o Rômio, que tem 30 anos de voleibol, o cara tem mais de 6 passaportes aí, já viajou a mais de 60 países, entendeu? Mas assim, eu conheci tem a história Argentina, também, República Dominicana, Egito, Itália, mas dentro dos países que eu pude conhecer aí, sem sombra de dúvida, a Itália foi o melhor aí. Até por causa da culinária também, pô, na Itália... Minha esposa fica me apurrinhando para ir para a Itália. E eu fico disfarçado. Agora, depois dessa, ela vai me encher mais ainda. Não vai ter pra onde fugir, não, viu? Não vai, estou enrolado. Eu gosto de praia, eu gosto só de viajar para praia. Vamos aqui. Então, já que a gente está caminhando para o encerramento aqui da live, Rodrigo, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, devido à sua experiência, passasse uma mensagem para futuros profissionais de fisioterapia, coisas que você aprendeu depois, que talvez também se você soubesse antes, você teria evoluído mais, se sentiria mais confortável, para a galera também poder seguir suas dicas. Assim, primeiro, muito estudar, não tem como. A gente hoje, se tem uma oportunidade que a gente possa buscar de ter um futuro melhor ou uma perspectiva melhor de vida, eu não conheço outra que não ser o estudo. Qualquer outra coisa é mera sorte. Se você ganhar na Mega Sena ou ganhar um prêmio, uma bolada de dinheiro, você vai melhorar de vida, mas é sorte. E talvez aí para você mudar de vida, conseguir coisas melhores aí, não consigo ver nada melhor do que estudar. Então focar muito no estudo, né, fazer toda uma base muito forte, se dedicar bastante, de uma certa forma tentar o mais precoce possível e analisando as suas preferências dentro da área da fisioterapia, assim como na medicina hoje, a fisioterapia está bem específica, especialista. A gente já tem a fisioterapia especializada em traumatortopedia, esportiva, geriatria, respiratória, neurológica. Então, dentro de uma gama de especialidades da fisioterapia, você já tentar ir buscando o seu foco, porque aí você vai concentrando também os seus estudos, as suas ações, procurar sempre estar entre os melhores e, né, buscar sempre o que for melhor para o seu conhecimento. E uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, assim, com as pessoas, meus amigos também, e eu prezo isso muito, falo com minha esposa, e ela é mineira também, de Juiz de Fora, aí, mas ela é mais introvertida, mais mineirinha, mais quietinha. Eu já sou mais articulado, eu falo muito, então... Mas é uma coisa que meus professores na minha faculdade aí falavam um pouco e eu levo muito isso ao pé da letra. Uma das melhores coisas que a gente pode fazer na nossa vida é contato, conhecer pessoas, né? Conversar. Então, não com segundas intenções de fato, assim, naquele sentido pejorativo da palavra, mas é conhecer as pessoas, porque através disso vão se abrir portas para você de uma certa forma, né? Isso. Sem então, dúvida. Se a gente analisar o passado
e para onde eu estou hoje, eu consigo observar isso muito bem. Essa interação que eu tive com as pessoas, de conversar, interagir, tentar entender a queixa da pessoa e tentar oferecer um trabalho ali legal para ela, um trabalho humanizado, e fazer o contato com outros profissionais para poder ajudar de alguma forma ao tratamento. Então, isso me abriu muitas portas e me fez reencontrar o fisioterapeuta que me botou na fisioterapia naquele momento, quando eu resolvi fazer a fisioterapia, que foi por anos depois. Quando que eu ia imaginar? Nem dos meus melhores sonhos eu poderia imaginar traçar esse caminho. Mas foi todo um acompanhamento, e ele me ofereceu lá na frente depois uma oportunidade de estar integrando a equipe dele. Então, assim, eu acho que essa questão de contato é muito importante. E outra também que eu falo muito com meus alunos lá é dar valor a cada momento que você está passando, que você está aprendendo. E, na verdade, os momentos que a gente mais cresce são os momentos mais difíceis que a gente vive, né? Então, eu tive uma passagem também com futebol aqui na minha cidade, na minha região. Pude trabalhar aí alguns anos com futebol, tanto como estagiário quanto profissional. E, assim, foram momentos bem difíceis, que a gente ficava sem remuneração por muitas vezes. Acabava a temporada, ficava 2, 3 meses sem receber. Levava equipamento do meu equipamento para botar dentro do clube. A gente, às vezes, não tinha muito valor, né? Tinha problemas de interação, às vezes, com outros profissionais de outras áreas. E então isso me amadureceu muito. Cara, hoje, se eu tenho um relacionamento, sou mais aberto, mais sensível, né? Mais flexível com algumas posturas dentro da área de trabalho, foi as experiências negativas que eu tive. Que eu fui me abrindo minha concepção e vendo que o mundo é diferente do que eu imaginava. E hoje, se eu posso talvez ter essa maior liberdade, um trabalho mais forte realizado lá no vôlei, foi essas experiências. Então, eu tive uma oportunidade de trabalhar onde não tinha nada, eu só tinha minha mão, então eu tinha que me reinventar da minha fisioterapia. E aí acaba que você pega uma experiência muito grande com toque, em reconhecer alguma lesão, em tratar alguma lesão com aquilo ali que você tem, a sua mão e seu conhecimento. O trabalho é muito Quando manual. você chega Manual numa a gente estrutura que o vôlei... né? E hoje, quando você chega numa estrutura que a gente tem como vôlei lá, que tem um recurso, tem um medicamento, tem um médico, tem acesso a um exame, tem uma academia daquele nível que a gente tem. Então, a gente acaba que, de uma certa facilidade em trabalhar. Fica fácil trabalhar. E aí, Fica bem se a gente melhor, né? conseguir adquirir ao longo dos anos mais material, vai ficando mais fácil trabalhar ainda, porque você já passou por situações muito adversas. Então, eu sempre, assim, uma dica que eu dou muito para os meus alunos é estudar, fazer muito contato e valorizar as dificuldades que a gente passa, porque são através das dificuldades ali que a gente vai engrossando a casca, ali vai se tornando mais maduro e vai sabendo dar valor às coisas na vida e valorizando mais aqueles momentos depois que a gente vive. Eu acho que você tocou 2 pontos essenciais, que é o seguinte. Primeiro, o contato ajuda. É o que mais ajuda, é o que te ajuda. Então, para ter contato, você primeiro tem que ter simpatia, você tem que ter flexibilidade, você tem que ter educação, e isso vai te gerar amizades novas que vão te formar contatos que você pode se beneficiar deles. Mas eu acho que o mais importante é o estudo, porque sem a competência não adianta você ter contato. Por mais que o cara seja muito seu amigo, ele se arriscar a ponto de te levar para um grupo de trabalho, sabendo que você pode queimar, porque você não é um tão bom profissional, pode queimar o trabalho dele, vir prejudicar até ele em si, então a pessoa vai pensar 10 vezes antes de te chamar. Então, primeiro, estuda, cria a base da sua cabeça, estuda muito, se dedica, vira um grande profissional, e aí, a partir do momento que você tiver seus contatos e a oportunidade de bater na sua porta, como bateu para você foi lá e aproveitou com qualidade, que você tinha qualidade para isso. Né? Com certeza, e às vezes a gente quer, às vezes a gente fica naquela dúvida, naquela cobrança, pô, mas não está acontecendo para mim, mas aí a gente fica se cobrando, mas na verdade, né, as coisas vão acontecendo, a gente vai olhando para o passado e consegue falar isso de forma mais específica, não na nossa vontade, né? As coisas vão acontecendo num tempo que tem que acontecer. Então, talvez se hoje você está ali com dificuldade de arrumar um emprego dentro da área,
valoriza o paciente que você está atendendo, se dedica a ele, vai amadurecendo, porque lá na frente, às vezes, aparece uma oportunidade e se você não está preparado para a oportunidade, essa oportunidade ela vai embora muito rápido. E aí, se você quiser se preparar dentro da oportunidade, fica muito mais difícil. O mercado é muito competitivo, é muito exigente, esse mercado da fisioterapia esportiva, que a gente trabalha ali com pessoas que precisam de resultado imediato e no nível profissional que valem investimentos altíssimos. Então, é uma responsabilidade muito grande, é uma cobrança muito grande, é uma vitrine muito grande, né? A televisão está ali no nosso nível muito próximo, então a crítica é muito grande. Então, se eu deixar para me preparar, para fazer uma especialização, para estudar, depois que eu chegar lá, provavelmente, se você conseguir chegar, vai ficar muito pouco tempo, né? Vai ficar então, pouco tempo. A preparação tem que vir, porque quando você chega lá em cima, para você perpetuar no cargo, né, naquele sistema ali, você tem que estar muito bem preparado, muito confiante do que você está fazendo. E eu me sinto muito confiante, assim, eu me sinto muito confiante pelos profissionais que estão ao meu redor, que me passam muita confiança, mas graças a Deus também eu tenho muita confiança no que eu posso oferecer. E isso acaba que facilita bastante o trabalho também, né? A gente acaba se sentindo seguro, a gente tem muito mais confiança para desenvolver o trabalho. Sem dúvida. E tá de parabéns pelo seu trabalho. E agora eu quero te agradecer demais, Rodrigo. Muito obrigado, cara. Você é sempre assim, desde que eu cheguei lá, principalmente agora em janeiro, que a gente teve um contrato mais próximo, me recebeu com extrema educação, me ajudou demais. Então, quero te agradecer mais uma vez por ter me ajudado participando dessa live comigo, tá? Com certeza. A gente está junto nesse caminho aí de aprendizagem, de conhecimento, de evolução e de cuidar dessa seleção importantíssima para a gente, né? Os jovens talentos aí, os futuros atletas para nossa seleção. Que vão representar e dar orgulho para a gente. Então, eu queria te agradecer muito, muito obrigado mesmo por ter aceitado participar. E deixo uma mensagem final para todo mundo que assistiu a gente aí. E para quem vai assistir o convite. Eu que agradeço o convite também. Para quem te conhece aí, o Dr. Selene é um cara fenomenal também, flamenguista. Isso é importante dizer. Mas é um cara, assim, super solícito dentro da medicina, um cara inteligentíssimo, gosta também de fazer essa medicina humanizada, que eu acho que em toda essa situação de pandemia a gente tem, né, no sistema de saúde como um todo, a gente tem visto muita dificuldade, né, nesse sistema humanizado, atender as pessoas como um ser humano, né, que está ali do outro lado precisando de uma palavra, um acalento, uma atenção. Muitas das vezes a gente trata o paciente não é só com um medicamento, ou com uma terapêutica, uma técnica, mas a gente trata o paciente com atenção, explicando com carinho, né, com toque. Então, você também desenvolve esse trabalho fenomenal lá, com a avaliação das meninas, descobrindo alguns problemas de saúde que, porventura, elas poderiam ter descoberto, às vezes, até na vida normal aqui fora, mas a gente, como corpo da saúde, a gente tem essa missão também, né, detectar algumas alterações de saúde que a gente tem observado que acontece. Não é porque elas são atletas que elas estão imunes, né, a determinados problemas de saúde. E a gente tem um papel fundamental que é cuidar delas como atletas, mas também cuidar da saúde delas como ser humano. Isso é muito legal. A gente vê alguns problemas importantes que aconteceram nos últimos anos lá, que através do trabalho que vocês vêm desenvolvendo lá com Zela e todo esse processo de triagem bem mapeado, a gente consegue ali descobrir algumas coisas que dão uma perspectiva de vida diferente para as atletas. Então, isso é muito legal. Parabéns também pelo seu trabalho. Pô, a gente sabe do seu esforço para estar lá. Você percorre um trajeto bem longo para chegar lá no nosso centro de treinamento. E, pô, isso com certeza está sendo muito reconhecido por todos nós. A gente vê que você, de fato, é imprescindível para nosso trabalho lá também. Então, agradecer muito esse convite. Acho que vale sempre muito a pena, né? A gente conversando com o pessoal lá da CBV também. A CBV está fazendo as lives todas as segundas e sextas-feiras no canal do YouTube da CBV. Então, com diversos profissionais, técnicos, fisioterapeutas, médicos, então, ex-atletas. Então, está sendo bem legal, bem divertido. Então, bem legal.
Eu acho que talvez uma das coisas positivas da pandemia está sendo essas interações e talvez pode ser que fiquem para frente. E isso é legal que a gente vai trazendo um debate sobre como que acontece a nossa realidade. Na live anterior que a gente estava fazendo aqui, eu vi que tinha uma pessoa que tinha perguntado, não sei se ainda está, ela tinha perguntado sobre a temporada desse ano. A nossa seleção sub-18 era a única seleção que estava convocada, né, que tinha saído da convocação. A gente estava para disputar o Campeonato Sul-Americano, então teve que ser cancelado. A gente não tem uma perspectiva ainda de acontecer, infelizmente, não estamos aí na incerteza, mas, né, a gente fica aí talvez numa perspectiva de acontecer para esse final de ano, porque no cronograma das seleções de base, o ano par ele é o ano do Sul-Americano e o ano ímpar é o ano do Mundial. E para ter o Mundial do ano que vem, tem que ter a classificação sul-americana. Então é importante ter esse campeonato sul-americano para a gente fazer, para ter a classificação, para poder ter o ranqueamento para o Mundial. Então a gente tem uma perspectiva ainda de talvez para o final do ano ter aí essa seleção sub-18 disputando o sul-americano, que é uma seleção muito promissora. A gente teve a oportunidade de fazer aquele trabalho nosso lá no início do ano. Então, são meninas assim, muito promissoras, vem uma geração aí fortíssima, que dentro de alguns anos a gente provavelmente vai estar vendo elas aí defendendo a seleção adulta, disputando os Jogos Olímpicos, alguma coisa de positiva vai aparecer aí já já. Então, Com certeza. E a mensagem final aí pra galera é isso aí, cara, é trabalhar bastante, se cuidar, ter essa questão educativa com os nossos pacientes, estudar muito para oferecer um trabalho assim bem concreto, bem correto. E quando eu era aluno ou não trabalhava lá dentro, eu sempre procurava correr atrás, ver como é que é a realidade dos profissionais que estavam dentro de algum centro que eu via como referência, né? E eu hoje, graças a Deus, eu posso estar dentro do vôlei. E as pessoas que vêm até a mim, eu gosto de ser muito aberto para poder esclarecer dúvidas. Porventura, às vezes alguém quiser ir até lá, a gente está aberto também, a gente conversa com a nossa coordenação, com os nossos supervisores. Então, é legal estar sempre, quem quiser procurar e conhecer um pouquinho melhor o vôlei, pode chamar no privado, conversar. A gente está tentando aí sempre ser o mais aberto possível. Eu não tenho essa vaidade de guardar para mim, graças a Deus, é uma característica pessoal. Não tenho essa vaidade. Eu entrei assim na seleção. Eu entrei assim. Se eu puder abrir essa oportunidade para outras pessoas também, assim como abriram para mim. Então, eu acho que o mercado é isso aí. A gente se ajudando, todo mundo se ajudando, fortalece cada vez mais. E a gente vai formando uma equipe cada vez mais coesa, né? Então, é isso aí. Sempre que alguém quiser conhecer um pouquinho lá do vôlei, quiser passar um período lá, olhar e lá visitar, nós estamos de portas abertas lá enquanto a gente estiver desenvolvendo esse trabalho lá. É uma fábrica de aprendizagem lá. Sempre. Cada dia lá que a gente acorda e vai dormir, todo dia tem um ponto positivo que a gente tira de aprendizagem. É uma aprendizagem constante. Não só como fisioterapeuta, mas como ser humano, né? Sem dúvida. Aquela convivência de tudo, a prova disso também, a prova disso está aí, ó. Eu venho hoje conversando desde uns 3 dias atrás. Na verdade, desde que eu voltei do Egito, eu mantenho uma conversa não diária, mas frequente com pessoas que trabalharam com a gente lá do Egito. Olha que legal. Eles mandam mensagem, perguntam como é que está o Brasil. E a gente eu mantenho uma amizade. Mantivemos uma amizade, assim. Isso é legal. O esporte tem essa capacidade, né, de unir povos, culturas diferentes. E isso eu acho muito legal. Isso eu fico instigando isso também. Converso com um, mando mensagem para outro, pergunto como é que tá. Então, eu gosto muito dessa questão de amizade. Então, aí é mais um ponto positivo da fisioterapia esportiva vem me oferecendo. Então, fazendo amizades não só no vôlei ali, mas também com o mundo afora. E é isso mesmo. Então, como o Rodrigo convidou vocês, o que vocês precisarem também, sempre pode contar comigo, esclarecimento de dúvidas. Muitas pessoas me procuram para esclarecer dúvidas através do direct do Instagram, e a gente está aí para isso. Profissionais querendo ter ideias, então estamos aqui para ajudar mesmo. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado mesmo. Quem quiser,
Só para avisar para o pessoal que está vendo, vou deixar, vai estar gravado no IGTV, aqui do meu Instagram, a nossa live, e também eu vou editar hoje à noite e devo publicar hoje à noite ainda mesmo, ou talvez amanhã, no meu canal do YouTube Esporte e Medicina. Então, um grande abraço a todos. Obrigado aí, Rodrigo. Um abraço, Valeu. por Deus. Já já estaremos Fica com juntos. Deus, um abração. Isso aí.